Fala, amigones! Bom, estamos aqui com mais um vídeo de nutrição, cara. Isso é um assunto que interessa a todo mundo, certo? Estou aqui com a Luciana Polini. E aí, Lu, tudo bem? Tudo bom, Zaca? Salve, corredoras, corredores, Olha, de volta. De volta, é isso que eu ia falar. A Luciana volta com um espírito renovado, né? Fez uma bela viagem. Quanto tempo, Lu? Um mês, é isso? Deu um mês. Um mês. E ó, antes da gente começar o assunto aqui, ela vai falar pra você quanto ela rodou de bike pela Europa. Quantos quilômetros foram? 1.710 quilômetros. É brincadeira, pedalados. bicho? É brincadeira? É muita quilometragem, hein, Lu? Foram 20.700 de subida acumulada. Aí a pergunta que eu... Quanto? 20.700. Nossa, cara, não dá pra imaginar. Quantas vezes dá pra subir o Everest, hein? Mais de duas. Impressionante. Quase três, né? Quase 3, né? Meu Deus do céu. Bom, gente, é o seguinte, e já pegando o gancho aqui do que a Luciana tá falando, dessa experiência dela pra gente, a Luciana não para. Ela não para, cara, nunca. E o assunto hoje é como não engordar depois da sua prova-alvo, cara. Depois que você decidiu topar um desafio, geralmente a gente dá uma relaxada, né, Lu? E sim. O pessoal muitas vezes fala assim, cara, ó, acabou. Meu desafio já foi e eu estou engordando. Lu, dá a chave pra gente. Como não acontecer isso, cara? O que a gente tem que fazer? Porque assim, eu acho que são dois pontos, né? Eu pensei um pouco nesse tema, até pensando na minha experiência mesmo, né? Voltando na viagem, por conta disso, é como se você fizesse um longo por dia, Zaca. Todo dia, ou seja... E isso acontece para quem está no auge de uma planilha de maratona, no auge de uma planilha de qualquer desafio, né, que seja aí para qualquer um, você precisa aumentar o seu consumo energético para dar conta. É lógico, assim, isso a gente tem que considerar para quem está no seu peso adequado. Sim. Né? Então, assim, tô no meu peso adequado, tô no auge da planilha, não é que pode, é que precisa, a palavra é diferente. Você realmente precisa dar para o teu corpo energia suficiente para você poder dar conta do que você vai ter que fazer aí. E chega por exemplo, acabei minha viagem, a minha necessidade energética está muito menor, vai ser muito menor aí daqui para frente. E para quem terminou, acabei a minha maratona, acabei a minha prova, a necessidade energética normalmente vai ser menor, né? Aquela auge da planilha acabou. Mas você acha que o cara já está acostumado a comer mais? A comer mais e mantém esse ritmo Porque de alimentação? existe a questão da alimentação, ela não é só um número, né? Existe a questão do hábito. Né? Você se habitua a comer mais e isso é uma coisa que tem que estar muito atento depois para falar assim, tem que realmente entender que a situação é outra, não dá mais para comer do jeito que eu estava comendo. Sabe o que eu estava pensando aqui? Você tem que treinar quando você vai para o seu objetivo, vai para a sua prova-alvo, e você tem que treinar quando você vai destreinar. Exatamente. Não é? Exatamente. É mais ou menos esse o raciocínio. É exatamente isso. Então, assim, acabou o teu objetivo. Quando a gente está no auge, né, de uma planilha ou tendo um gasto energético maior, o aumento de carboidrato acontece, né? A maioria das pessoas, né? Vamos colocar para quem não está numa outra linha de dieta, mas o consumo de carboidrato é bem maior, porque é a nossa fonte principal de energia. Sim. Quando acabou esse período, este também é o que vai ter que ter menor consumo. O carboidrato é o que vai ter que diminuir principalmente. E aí, algumas dicas que são muito importantes aumentar alimentos que vão ter um volume maior, por exemplo, aumenta a quantidade de salada, de fibra, para dar uma saciedade
maior, mas com uma densidade calórica menor. Né? Então, assim, aumentar esses alimentos que têm nutriente, porque se a gente consome alimentos com poucos nutrientes, a sensação de fome continua, a gente não perde a sensação da fome. Então, está totalmente relacionado com o que você dá de nutriente para o teu corpo, proteína. E aí tem que focar na proteína, porque é o que dá saciedade também. Então, não pode deixar de consumir a quantidade adequada de proteína, até para manter a questão da massa muscular, que é o que define o nosso gasto energético diário. Aumentar mais esses alimentos que vão dar mais saciedade com relação à fibra mesmo, a dar aquela... parece que você comeu, né? E assim, gorduras boas também, né? Os alimentos fontes de ômegas, ômega 3, o ômega 9, todas essas gorduras que são anti-inflamatórias e que são também, junto com o alimento, dão saciedade. Um alimento que tem gordura, ele também dá essa sensação de saciedade, mas de uma forma melhor do que carboidratos simples. É lógico que aí entra os alimentos fontes de carboidrato, pode consumir? Lógico que pode, mas menos do que estava consumindo antes. E prestar atenção em como você... e ter um pouco de paciência até, né, e conseguir ficar firme, principalmente na primeira semana após uma prova, um desafio, que seja, porque é esse o momento que o teu corpo ainda está do jeito que o metabolismo ainda está acelerado, né? Mas assim, você ainda sente mais fome. Entendi. É uma questão de adequação, né, Lu? Porque eu acho que isso tem muito a ver com o costume do atleta. Não sei, tá, gente? Eu estou falando de uma forma geral, mas geralmente quando você termina esse objetivo, você acaba deixando de lado, agora eu vou dar um tempo, e acaba focando em outras coisas, e às vezes você deixa de lado demais. Exatamente. Né? A questão do treinamento, né? E a fome, como você está falando, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Existe a questão também que quando você está focado para uma prova, você também está mais focado na alimentação no sentido de comer direito, de comer melhor. Exato. Né? Um pouco diferente da minha situação, que eu estava viajando, eu estava gastando muito e estava passeando. Então, assim, procurava me alimentar super bem, mas também comia muita coisa boa. Não pesou na sua consciência, né, Lu? Nem um pouco. Imagino. Zero. Né? Então, assim, são situações um pouco diferentes, porque quando a gente está num preparo para uma prova, para uma maratona, a conscientização com relação ao que comer, pensando em performance e tal, é outra. Né? E isso acaba ficando um pouco até mais restrita a alimentação, né? E você come mais certinho mesmo, e acabou a prova, agora eu vou liberar, né? E na minha situação é um pouco diferente, é um pouco oposto até. Agora eu vou comer porque eu estou passeando, enfim, sim. Preciso e são situações diferentes. Para quem está focado em performance e está no auge de uma planilha que precisa realmente disso, existe esse ponto também. Acabou a prova, agora... Ficou a Deus dará. Tá tudo bem, agora relax vou relaxar, né? E esse relaxar significa consumir alimentos que estimulam mais a fome, estimulam mais a vontade de comer. Quanto mais a gente come açúcar, quanto mais a gente consome esses alimentos, mais vontade a gente tem de comer esses alimentos. É uma roda muito louca, né? É muito louca. Porque você vê se a minha análise está certa, mas é uma questão de você para de treinar, você dá um relax, aí você vai começar a ficar ansioso porque você está parado, aí você vai querer comer mais para poder compensar. Exatamente. E você começa a entrar na roda tudo de novo, amigo. Tudo de novo. Então, Lu, vê se eu estou errado, mas o certo, o adequado é você terminou sua prova-alvo, você também não parar de fazer atividade física, mesmo que você faça numa carga
Sim, né? Mais baixa. E você ter paciência, porque o teu corpo ele também tem que ser... exatamente. Caramba, hein, Luciano? Sintetizei tudo. É isso aí. Não é? Eu acho que é um tema interessante. Eu vi, inclusive, assim, comentários com relação a isso. E deixa aí seu comentário. Como é que você fica depois da sua prova? Como é que fica a sua alimentação depois da sua prova, a sua vontade de comer? Conta aqui pra gente. Conta pra gente. Então não se esqueça que esse quadro tem o apoio da Houseway. Vai lá no site da Houseway, joga o cupom FôLEGO, tudo minúsculo. Você tem 10% de desconto em todos os produtos, em todo o site. Vai lá, aproveita e fica esperto, cara. Entra no seu cadastro, coloca teu e-mail, porque sempre tem promoção bacana da Houseway. É verdade. Certo? É eu gostei do tema hoje, hein? Porque, tipo, cara, né? daqui 3 meses, terminou minha prova-alvo, que é Chicago, e aí você vai parar? Não. A gente tem que dar continuidade, certo? É isso aí. Então é isso aí, gente. Obrigado, Lu. Obrigada a vocês. Semana que vem tem mais. Tchau.